Irmãos, hoje nós vamos ter uma participação em formato diferenciado aqui, justamente por conta do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Nós vamos ter aqui uma outra forma aqui de aproveitar esse tempo em igreja, em reflexão e também em conjunto aqui. Vou chamar o casal convidado aqui conosco hoje, Ismael e Fanny. Vou chamar o Rafa, que vai se juntar a nós aqui também, e nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Enquanto eles se aproximam aqui, tomam seus lugares, nós vamos ainda seguir orando. Por favor, fiquem à vontade. Vocês estão em casa, são da casa. Antes de tudo, muito bom recebê-los aqui de antemão a nossa palavra. Vamos nos colocar diante de Deus para esse momento aqui. Pai, mais uma vez, continuando aqui em culto, nós estamos aqui agora para um tempo de reflexão e aprofundamento na Tua presença. E como sempre, Senhor Deus, independente de tudo que a gente faça, que como a gente faça, Senhor Deus, tudo esteja submisso ao Senhor e na direção do Seu Santo Espírito. E seja esse um tempo de edificação, de provocação, de estímulo dentro de tudo aquilo que precisamos. Dirija-nos agora e que a Tua boa mão siga nos abençoando nesse tempo de culto. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o último domingo de maio, geralmente é um domingo que a Portas Abertas, que é uma instituição, uma agência missionária, costuma separar para fazer uma reflexão sobre a igreja perseguida. O que é a igreja perseguida, pastor? Às vezes a gente até conhece esse conceito de perseguição ligado ao reino de Deus, ao próprio Evangelho e à igreja do Senhor Jesus, mas justamente por estarmos num país em que a gente pode abrir as nossas portas, nós podemos ter uma placa, nós podemos cantar em alto bom som sobre a fé que nós temos, nem sempre esse conceito ele é tão aproximado para nós, ele é tão percebido. E tantas vezes parece até que tudo isso que a gente entende, pensa, assimila sobre perseguição diz respeito a muitos tempos atrás, quando a igreja do Senhor Jesus, lá nos primeiros séculos, foi severamente perseguida pelo Império Romano, pelos imperadores romanos. E tantas vezes a gente vive isso porque a gente está mais naturalmente conectado à nossa realidade de liberdade religiosa, pelo menos muito aparente essa liberdade religiosa, e nem sempre a gente tem, por claro, essa experiência toda da perseguição. E justamente por causa disso que o Portas Abertas, essa agência missionária fundada, né, tem toda uma história ligada a um servo de Deus muito, muito conhecido, chamado Irmão André. Eles promovem esse último domingo de maio visando projetar a igreja que está no mundo e que é perseguida, e que é real, e que bem hoje, bem agora, por exemplo, experimenta a perseguição. Ainda hoje no meu celular eu recebi um informe de um casal que, por exemplo, filhos de conhecidos, pastores nossos aqui do nosso circuito aqui de São Paulo, em missão no Haiti, foram mortos no último dia 24. Jovens foram para o campo missionário, foram fazer missões, foram servir ao reino de Deus e partiram porque gangues ali do Haiti executaram eles. Bem nessa semana, bem nesse nosso mundo do nosso hoje. E tantas vezes isso não é tão vivo, tão destacado nas nossas mentes. Então, naturalmente, o Portas Abertas ele faz uma ênfase a cada ano, numa dada direção. Como é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, nós hoje vamos entrar nesse tema e tivemos a felicidade de poder ter aqui conosco o Ismael e a Fanny, que viveram já isso, vivem isso muito de perto e, enfim, não vou me estender aqui, a gente vai conhecê-los e aqui um pouquinho juntos e, enfim, teremos a oportunidade de conversar aqui sobre esse assunto aqui no momento aberto mesmo. Nós vamos ter um QR Code aí na nossa tela e se você tiver alguma pergunta, você tem a oportunidade de escanear esse QR Code e mandar, e algumas das perguntas aí poderão ser escolhidas para respostas aqui conforme o tempo que a gente tiver, tá? Mas acompanhe e a gente terá a oportunidade de conversarmos juntos. Então, eu vou pedir para que eles
se apresentem de antemão, contem aí pontualmente essa história deles aí relacionado a essa realidade de uma igreja perseguida. Graças e paz, igreja. O pastor falou, me chamo Ismael, sou marido da Fanny e pai do Ângelo, né? Sou primo do Rafael, então temos uma história aí de infância bem parecida, de crescer ali na Assembleia de Deus ali no 18, mas na adolescência debandar, né? Mas o Senhor não deixa as pontas soltas, então próximo ali dos 18, meu irmão primeiro foi para a igreja e aí ele não pôde ir num acampamento de carnaval porque ele teve que trabalhar e falou, já paguei, não quer ir? Pensei, comida, futebol, bocha, o principal era bocha, que eu gosto mais que o futebol. E aí falei, de graça? Lógico. Fui no primeiro culto, estava chorando, já tinha entendido por que eu tinha ido para lá. Tá falhando? E ali em 2005, né, no carnaval de 2005, ali me entreguei ao Senhor e comecei um processo de busca e encontro com Ele. Oi, gente, paz. Então, meu nome é Fanny, na verdade é Stephanie, mas todo mundo me chama de Fanny. Sou esposa do Ismael, sou mãe do Ângelo, e o meu processo com a igreja foi um pouco diferente. Eu tinha uma amiga que frequentava a igreja, então ali entre os 10, 11 anos eu comecei a frequentar com ela de vez em quando, e até os 22, que foi quando eu realmente me converti, eu passeava assim na igreja. Eu sou artista circense, então eu trabalhei num circo por muitos anos, e aí quando eu vim para a igreja, quando o Senhor me chamou, eu continuei usando a arte para falar do Senhor Jesus. Então a gente pode usar a arte para adorá-lo, em grupos também, para encorajar e também para evangelismo, né? E essa é uma das vertentes que eu trabalho. Hoje eu trabalho com crianças numa comunidade em São Paulo. Eu dou aula de Bíblia e dou aula de circo, então o circo é minha atividade de meio. Eu chamo a atenção para eles virem até fazer atividade através do circo, e quando a gente está lá na atividade de circo, mas agora a gente vai falar do que importa. Daí a gente tem uma aula de Bíblia, um momento gostoso, onde eles podem ser discipulados e conhecer a palavra de Deus verdadeiramente. Tá ótimo. E, casal, quando vocês então pensam sobre igreja perseguida, isso tem a ver com a história de vocês de alguma forma? A gente já fazíamos missões, né? Desde 2011 eu sou envolvido com missões, fui para a Juvep. Eu tive um pastor de jovens que ele é uma pessoa que ama muito missões, o pastor Décio, da PIB de Itapevi. E isso foi crescendo no meu coração, e quando eu fui para a Juvep, eu falei, eu entendi, porque eu já fazia palhaço na igreja, né? Até assim que Deus uniu os propósitos e nos casamos, mas lá eu falei, poxa, eu entendi qual é o meu lugar na igreja, né? É missões, é falar do amor de Cristo, seja através do circo, seja através de uma pregação, seja de qualquer outra forma, mas falando do Evangelho. E em dezembro de 2016, dia 20 de dezembro de 2016, o pastor Homero, que era o nosso pastor na Jordânia, né, antes dele ser nosso pastor na Jordânia, ele foi compartilhar uma palavra na IEV, que era a nossa igreja aqui no Vileiaro, e a palavra dele foi perder para ganhar. E ele contando a história de casos ali de pessoas na Jordânia que ele conheceu lá. E a gente tinha uma viagem marcada para a Argentina, que a Fanny, metade da família dela é de Buenos Aires, e eu não conhecia essa parte da família dela, nós já estávamos casados, e a gente tinha planejado, vamos pegar o carro, vamos ali para Foz do Iguaçu, vai lá ver as cataratas, depois desce para Buenos Aires, volta pelo Uruguai, litoral do Brasil, vai ser lindo. E no metade da pregação, um já estava olhando para o outro e falou, esquece a Argentina, né? Falou, esquece a Argentina, nós vamos para lá. E quando terminou a pregação, esse nosso pastor olhou para trás e falou, vocês querem ir para a Jordânia? Eu falei, queremos. Aí fizemos bazar, coquinha, pudim, almoço, rim, tudo que a gente podia vender, vendemos, conseguimos levantar o recurso para as passagens, para a hospedagem lá. O próprio pastor Homero nos abrigou na casa dele. E ficamos ali 15 dias, retornaríamos num sábado de manhã, na quinta-feira, a Fanny já estava chorando que não queria vir embora, que queria continuar ali naquele lugar, e eu falei, não, vamos voltar, fazer procuração para os nossos pais, sair do trabalho e vamos embora.
Então, em julho, a gente voltou no dia 1º de junho, chegamos no Brasil. Em julho, eu já saí do meu emprego, ela ficou até o final do ano, e aí em fevereiro de 2017 nós mudamos para a Jordânia, onde nós ficamos ali quase 4 anos, voltamos no meio da pandemia ali, em final de novembro de 2020. Então tivemos esse tempo aí de quase 4 anos nessa realidade muito diferente da nossa, né? E um pouquinho falando sobre o que a gente fazia na Jordânia, né? Então, a Jordânia ela é um país, quando a gente foi, era o 27º lugar na lista de perseguição mundial, e nós trabalhávamos... Hoje está em 48º. Alguma coisa boa fizemos ali. E nós trabalhávamos num centro que atendia refugiados do Iraque. Então, não sei se vocês lembram, mais ou menos uns 10 anos atrás, o Estado Islâmico invadiu o Iraque, e eles invadiram uma cidade cristã chamada Mossul, e esses cristãos precisaram fugir para algum lugar. Alguns foram para o norte do Iraque, que é um estado independente, que chama Kurdistão. Outros fugiram, quem tinha dinheiro conseguiu fugir e visto, foi para países que os aceitaram, e muitos vieram para a Jordânia. Então, nós trabalhávamos com cristãos que foram perseguidos. Eu, especificamente, trabalhava com crianças. Então, era um trabalho de muita sensibilidade. Eu trabalhei com eles uma época identidade, então tá na minha casa, minha pastinha, que eu guardo com muito carinho. A gente trabalhou Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ontem a gente falou sobre o Iraque, o hoje na Jordânia e o eternamente o país que eles migrariam. E você vê assim nos mapinhas que eu dei para eles desenharem, as crianças do Iraque desenhavam eles sendo expulsos, eles com as mãozinhas para cima, com arminhas apontando para eles. Eram crianças que a gente tinha que tomar cuidado, não eram todas as brincadeiras, tipo bexigas, nós tomávamos cuidado por causa de barulho de bomba, barulho de tiro. Então, a gente trabalhava com essas crianças, não só com as crianças, com as famílias, né? A gente buscava levar um pouco de dignidade para eles. Então, nós tínhamos, por exemplo, professoras refugiadas, nós trazíamos elas para trabalhar na escola com a gente. Nós tínhamos dentistas refugiados, então a gente trazia eles para trabalhar no nosso consultório médico odontológico. Então, lá a gente tinha uma escolinha para as crianças, porque as crianças elas podiam frequentar a escola pública, mas a escola pública na Jordânia é muçulmana. Então, você já sofreu uma perseguição religiosa por ser cristão, você vai se enfiar numa escola muçulmana? Você não vai. Então, as crianças não tinham acesso à escola pública, saúde pública na Jordânia também não existe, eles não tinham acesso à saúde, e, por causa de empregos, os reis os proibiu de trabalhar. Então, eles dependiam de ajuda humanitária, né? Então, a gente fazia esse trabalho com eles, tinha clínica médica odontológica, nós visitávamos as casas para levar palavras de encorajamento, cesta básica, nós organizávamos doações, bazares, tudo que estava ali ao nosso alcance nós fazíamos para eles terem... Né, nossa intenção, principalmente com as crianças, era prepará-las para o próximo país que elas fossem, né? Elas estarem ali um pouco mais habituadas ao Ocidente, ou à Austrália, né? Mas vamos considerar o dessa, mas os ocidental é para esse dando a volta, né? De Ocidente, estarem mais preparados assim. Então era bem por cima, era o que a gente fazia ali e tinha que lidar com, né? Aí a gente lidava com a perseguição de um outro jeito. A gente morava numa cidade cristã e aí a Jordânia tem vários tipos de polícia, né? E uma das polícias que a Jordânia tem é uma polícia religiosa. Então, Ramadã, vocês já ouviram que os muçulmanos fazem um jejum de 30 dias, então eles não bebem água durante o dia, não comem nada. E eu morava numa cidade cristã. Eu tinha que jejuar, porque não abria nada para vender, você não podia levar a água, tinha que ser em bolsinha fechada, ninguém podia ver você comendo, tinha polícia que ficava rodando para ver se você estava fazendo alguma coisa errada. Uma coisa daquela religiosidade estética que o pastor estava falando hoje de manhã, né? Uma coisa que era tipo para mostrar, eu sou religioso, tipo, então por isso que eles meio que faziam a gente fazer essas coisas. Mas eu morava muito na roça, assim, do interior do interior. Então quando a gente chegava na porta de casa, estava lá a polícia comendo. Eu olhava e falava, não acredito. O carro na frente de casa e ficavam lá comendo escondido. Ué, não faz sentido. Você me persegue? Já iam para lá porque assim, os restaurantes, muitos não abriam. Os poucos que abriam era só para delivery, você não podia, ou então se eles tinham um lugar bem fechado que não fosse nada exposto para as pessoas verem da rua. Então eles sabiam que os cristãos não iam fazer o jejum, então tinha um pouquinho dessa liberdade. Mas o pastor, uma vez, o filho do pastor de lá, a gente trabalhava numa igreja batista lá também.
E aí o filho do pastor estava bebendo água na frente da igreja, no Ramadão, o cara não parou para brigar com ele. Mas era na rua, né? Então, assim, a gente experimentou alguns aspectos da perseguição, né? Como eu disse, meu nome é Ismael. No aeroporto, quando a gente foi ficar 15 dias, eu descobri a conexão religiosa do meu nome, porque até então a única conexão que meu nome tinha que era o nome do meu pai, eu sou Júnior. Era tudo que eu sabia do meu nome. Lá eu descobri que Ismael é um nome muçulmano, porque é onde separa o Islã do judaísmo. A gente sabe aqui pela Bíblia, né, ali de Abraão leva Isaac para sacrificar. Não, Abraão leva Ismael para sacrificar para os muçulmanos. E aí toda a promessa é para Ismael, não para Isaac. Então, você chega lá, você tem um nome, teoricamente, do filho da promessa, você tem que ser muçulmano, não faz sentido. É uma coisa que para a gente aqui, como é seu nome? É Maomé, não faz sentido, né? A gente não dá esses nomes para as crianças aqui. Mas Ismael, como está na Bíblia, e eu nem sei porque o do meu pai é Ismael, meu avô e minha avó eram analfabeto, na Bíblia que eles não leram. Então, eu não sei. E aí, quando a gente chegou lá, no aeroporto, o rapaz carimbou o visto, e olhou, falou, Stephanie, e devolveu para ela, pegou o meu, falou, Ismael. Aí eu falei, nossa, que legal, como fala diferente, meu nome aqui, eu Aí ele, senta ali um pouquinho, ó. Fiquei umas 2 horas esperando, e aí eles vêm e perguntam, o que você vai fazer aqui? Eu falo, não, vou ajudar numa igreja, aí, né, porque Ismael vai ajudar numa igreja, então para eles você é um muçulmano convertido. Então começa a piorar, e aí quando a gente foi para morar lá, e eu fui pedir o meu visto por onde? Pela igreja. Aí só fui lá e falou, não, você tem que ir em tal lugar, não sei o quê, e aí falando aquele inglês enrolado. Aí cheguei, pastor, eles mandaram ir nesse endereço aqui, não leve seu passaporte, leva só um documento do Brasil, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou pôr uns 3 documentos no bolso, né, para conseguir identificar o corpo depois. Esse dia que ele foi, a gente morava num país, assim, era tranquilo no geral, mas era um país com perseguição religiosa. Então, nós tínhamos alguns treinamentos de segurança, e uma das coisas que nós tínhamos era uma mochila de emergência, com os passaportes, tudo assim, só pegar e sair do país se precisar. E nós tínhamos rota de fuga planejada também. Então, por exemplo, se o Isma fosse preso, o restante da equipe tinha que me tirar do país rápido. Porque o que eles fazem? Eles colocam uma mulher do lado, gritando, falando que sou eu que estou apanhando, para ele assumir coisas que ele não fez. Essas coisas acontecem, são técnicas mesmo de tortura que acontecem em vários lugares, assim. E aí, nesse dia, a gente já ficou lá com a bolsinha esperando em casa alguma coisa dar ruim, sabe? Tipo, e aí? Eu vou pro Chipre? O que vai acontecer? Mas Deus foi bom. Quando eu fui ser interrogado, o cara estava feliz que era a primeira vez que ele ia fazer um interrogatório em inglês. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz uma piada, ele riu, eu falei, vai ser no humor daqui para frente. Aí ele falou, qual é o nome do seu pastor? E realmente, eu sabia o nome, que é Philip, né, o jordaniano, mas o sobrenome dele é Sahaune. Você acha que eu com 10 dias no país sabia falar Sahaune? Lógico que não. Aí eu falei, shawarma, alguma coisa assim, só que shawarma é o lanche deles, né? Aí ele já começou a rir, aí foi, ele, não, pode ir lá, tal. Não conseguiu visto, mas não fui preso, menos mal. Sobre o visto também, eram algumas coisas que a gente vivia, assim, tipo, a gente foi fazer o visto e deu os passaportes para eles carimbarem. Aí chegou uma família, tipo, com 4 esposas, 16 filhos. Eles olhavam assim, cristãos? Aí faziam assim, ó, a gente estava aqui. Vai pro final da fila de novo. Sabe, tipo, umas coisas só para irritar a gente, assim, no dia a dia. Fora a perseguição da polícia, perseguição velada, as outras coisas que a gente ainda vai comentar. Umas coisas, tipo, que você falava, ai, moço, sério. Isso, né? Vamos manter o réu primário nas Arábias, por favor, sem desacatar o funcionário público. Mas eram umas coisas. Tanto que nesse dia, uma mulher que era cristã, que estava lá, por sorte, a gente pegou uma funcionária cristã e falou, não, dá isso aqui. Foi, resolveu rapidinho pra gente. Mas foi mais de 1 ano tentando um visto. Um visto que, tipo, facilmente outra pessoa conseguia, porque era um Ismael querendo um visto pela igreja. Era ponto turístico, eu juro. O pastor trazia pessoas para conhecê-lo. Olha, o Ismael é crente. O pastor fazia questão. Ele levava na casa dos parentes dele e falava, esse aqui é o Ismael que trabalha com a gente na igreja. Eles ficavam, não faz sentido, né? Você teve uma situação no táxi, não foi? Que você conversando com o taxista e seu nome era Ismael, a hora que ele descobriu que seu nome era Ismael e você era cristão, ele parou o papo, não foi? Tinha vários assim, ele falava, você faz? Eu trabalho na igreja, tal, não sei o quê. Como que você chama? Eu falei, Ismael.
Acabou o assunto. Porque para ele você é um muçulmano que se converteu ao cristianismo. Então, assim, Traíra. É só uma coisa que é interessante, né? A Jordânia ela tem esses dois perfis de perseguição, né? O perfil de perseguição contra o cristão e um perfil muito mais agressivo contra o muçulmano que se converteu ao cristianismo, né? Esse é muito mais pesado, né? Fora a igreja, né? Então, assim, ó, o nosso filho nasceu lá. Quando o nosso filho nasceu, o Ismael foi fazer a certidão de nascimento dele, perguntaram que religião que ele é. O Ismael falou, eu não sei. Ele tem 12 horas. Ele falou assim, que religião você é? Daí o Ismael falou, eu sou cristão. Aí aquela olhada feia, porque é um Ismael cristão, né? Aí foi lá e colocou que o Ângelo é cristão. Então é no seu documento a sua religião. Quando você nasce, você não pode trocar. É proibido trocar de religião. É realmente proibido. Por lei, assim, você não pode trocar de religião. Então, a não ser que seja para ir para o Islã, e pode. Mas sair do Islã para qualquer outra religião é crime. Então, você não pode, você se nasceu cristão, você já era excluído da sociedade, porque você já era ralé. Se você era muçulmano e se tornou cristão, meu filho, a sua única chance era sair do país, porque a sua família tinha o direito, tipo, de bater em você até você voltar para o Islã. E aí tinha também uma outra questão de igrejas históricas que estão lá. Então porque aqui a gente é muito acostumado com a Igreja Católica, né? Mas lá a gente está do ladinho de onde tudo aconteceu, de Jerusalém, assim, a gente vê a Jerusalém da janela de casa. Então, ali tem muita igreja ortodoxa, igreja copta, igreja da Etiópia, tem muitas igrejas de 2000 anos de história lá. Então, essas igrejas, elas também davam falavam, os evangélicos protestantes não gostamos, vocês chegaram depois, sabe? Vocês só têm 500 anos de história. Daí, também, assim, do padre. Né, eu tenho uma amiga do Iraque que ela foi perseguida pelo padre da Igreja Católica. Ela foi expulsa do Iraque pelo padre, porque eles foram para fundar uma igreja protestante. Quer dizer que o missionário na Jordânia, ele é considerado ralé e tem a missão de pregar para a gente que se mudar de religião vai ser visto como criminoso. Exatamente. Pode perder emprego, pode perder casa, pode perder benefícios, tudo, pode perder tudo, né? A gente tinha várias situações, assim, por exemplo, esse nosso pastor, a esposa dele é professora. E lá, como a Fanny está falando as igrejas tradicionais, antigas, elas têm um acordo com o governo de não evangelização. E nós não. Então, acaba tendo uma perseguição um pouco maior aos cristãos por culpa dos que evangelizam. Então, eles também não gostam dos que evangelizam. Não é só porque é protestante, não gostamos. Não, é porque vocês trazem problemas para nós. Então, o que eles puderem fazer para tirar os protestantes, os evangélicos de lá, eles também vão fazer. Porque eles têm acordo, eles têm regalias, eles têm... Como em quase todos os países que a gente vê essas igrejas tradicionais. Então, nós temos dificuldades com isso. Né, lá, eu estava falando do pastor, a esposa dele era professora no ensino público e ela foi convidada para dar aula na escola onde estudavam os filhos do rei. E aí ela passou todos os processos, exceto quando tem que ter uma autorização da polícia secreta, né, que é essa polícia religiosa. E na hora que viram que ela era esposa desse pastor, que é de uma das igrejas que dá trabalho para o governo, foi vetado. E aí, quando o governo essa polícia levava ele para interrogatório, era a primeira coisa que eles falavam, vocês precisam do trabalho da sua esposa, né? Porque eles tinham esse poder de chegar na escola e falar, manda embora. Então, você tem uma vida totalmente assim, inconstante, porque a qualquer momento o governo pode ir lá e falar, vai fechar a igreja. Aí, eu estava até observando, a gente tem as câmeras de segurança aqui, quem instalou? Vocês. Pela segurança de vocês. O templo está fechado, pode entrar alguém e roubar. Lá não, lá nós éramos obrigados a ter câmeras de vigilância. Para nossa segurança? Não, também, né? Porque se alguém entrasse lá e colocasse uma bomba, mas pela segurança do governo. Porque os nossos vizinhos denunciavam a igreja sempre, porque a gente sempre levava muçulmano para lá. Mas não só por uma parte assim de evangelização, mas de ajuda humanitária. A gente trabalhava tanto com um iraquiano que era cristão, quanto com um sírio que era muçulmano, né? E era assim, poxa, levamos 20 médicos americanos para lá para fazer atendimento. Estamos com uma brigada médica. Olha, vem aqui, faça uma ficha e você vai ser atendido, porque a saúde pública, esse SUS, que nós pagamos no imposto, mas se vem um estrangeiro aqui e vai usar, ele vai usar de graça.
né? Lá não tem isso. Lá é pago, é igual a saúde americana. Uma público, coisa sobre a você- Jordânia é que a Jordânia é um país de 9 milhões de habitantes. Desses 9 milhões, 2 milhões, 2 milhões e meio são refugiados. Então, realmente, o serviço público não sustenta. Não tem, porque eles não trabalham, não pagam impostos, eles não conseguem sustentar mesmo. E aí você começa a conhecer esses tipos de perseguição que não são só como do Estado Islâmico, de te colocar numa jaula e mergulhar numa água, né? no rio. Então, você tem outras perseguições que você sofre no dia a dia por ser cristão, num país como esse, que a gente não enfrenta no nosso dia a dia aqui. E interessante que assim, né, a Jordânia ela é um país que estava no 27º lugar de 200, mas rodeada dos top 10, né? Tirando a Coreia do Norte, você está do lado só de gente boa. É Iraque, Síria, Israel. Paquistão, Israel. Não. Você só está com Arábia gente Saudita, boa. no sul. Tem uns E a qualquer comentários- momento eles podem tomar o teu país ou fazer um acordo Sim. e falar, então vamos A acabar com todo mundo? A Jordânia tem Vamos. 50 anos, não é um país muito Antigo, né? Estabelecido. 60 e pouco. Agora, mas, assim, né? foi de uma invasão há 60 e poucos anos atrás que se formou um novo país. Então, lá, a qualquer momento, pode acontecer de novo. Não tem essa, já tem as fronteiras definidas como é aqui, né? Assim, é interessante, você está no 27º com potencial de se tornar um do top 3 amanhã, né? A qualquer momento, né? Não é porque por conta do parlamento. Porque o rei atual é o King Abdallah, né? O pai dele, que era o King Hussein, era muito amado. E aí, quando o King Hussein morreu, o King Hussein ele tinha um bom relacionamento com Israel, porque tinha uma ordem do exército de Israel para atacar em um determinado lugar. E o rapaz que estava responsável, o soldado lá, digamos assim, quando ele estava prestes a fazer o ataque, ele viu que o rei da Jordânia estava lá e abortou, e avisou que estava abortando, ele não esperou a ordem de cima. E aí depois a polícia de Israel informou o rei da Jordânia o que aconteceu, e o rei foi lá, agradeceu o soldado. Então nisso gerou um bom relacionamento. Só que o rei ele tinha filhos mais velhos do que o rei atual, o King Hussein. Só que o parlamento escolheu esse rei de agora porque ele morava na Inglaterra com a mãe que era cristã, então ele era muito mais moderado. O parlamento da Jordânia preferiu um rei moderado, tanto que o irmão dele já tentou algumas vezes tomar o poder, eles vêm foi tentando preso, dar um golpe tudo mais. nele. Aquela diversão toda, né? Então, assim, você tem todos esses aspectos. Hoje lá é tranquilo porque o parlamento escolheu esse rei. Mas se fosse qualquer um dos irmãos dele, provavelmente estaria no top 10 e teríamos muitos problemas ali na O fronteira com rei Israel. foi criado como cristão. Quando ele assumiu o reinado, ele precisou se declarar muçulmano. Negou a Cristo para mim, né? Mas aí é Deus que julga. Mas ele se considera, como é? Aceitável, amigável ao cristianismo? Tem um nome. Amigável ao evangelho. Amigável aos cristãos, ele se considera. Até porque o cristianismo leva um pouco de turismo para a Jordânia também, né? Jesus se batizou ali já do lado da Jordânia. O local que Jesus se batizou é ali na Jordânia já. Então existe um turismo religioso ali também importante que eles querem pegar essa boquinha assim, né? Monte Nebo, que foi onde Moisés avistou a terra prometida. Então, isso aí fica tudo lá da Jordânia. Então, você tem esse dinheiro que entra para o país por conta do cristianismo. Então, eles aceitam. Mas assim, também vamos lá, assim, quando a gente fala de um país fechado como a Coreia do Norte, assim, super fechado, você tem algo que já está definido por si só. Agora, esses países que assim, mas não é, e por aí vai, isso cria sutilezas, né? E vocês falaram, por exemplo, de polícia religiosa. O que é esse universo da polícia religiosa lá no dia a dia de vocês, em meio a vocês e por aí vai? Eu acho que era bastante no Ramadã que eles ficavam bem em cima e eles ficavam observando as nossas ações. Então, assim, nós éramos monitorados. Nossos celulares eram monitorados, a gente tomava muito cuidado com o que a gente falava. Então, por exemplo, a gente também fazia ação humanitária com muçulmanos. Só que lá você não pode pregar o evangelho para um muçulmano. Uma coisa é o cristão ir na igreja. Tudo bem, quando o muçulmano ia na igreja, era só o pastor que podia falar, numa sala específica, tinham as câmeras do governo, e aí era toda aquela coisa. O que a gente podia fazer? A gente podia viver o evangelho. Então, a gente orava e vivia o evangelho de uma forma que as pessoas pudessem ver Cristo nas nossas vidas. E aí nós orávamos por sonhos também. Não sei se vocês sabem, tem um site que estima que mais de 1 bilhão de muçulmanos já sonharam com Jesus, que eles falam que é o homem de branco, né? Eu conheço muitas pessoas que sonharam, e Jesus se revela a eles também através de sonhos, né? Então, no dia a dia, a polícia religiosa, ela nos monitorava, ficava tipo...
ela... Ai, gente, olha, o Isma fala do informante. Mas assim, tipo, você fazia de conta... Tinha uns amigos lá da igreja, do nada esse amigo sumiu, apareceu de olho roxo, aí você foi ver... Ah, é porque ele deu uma informação errada para a polícia secreta. Você fala, calma, esse cara que está aqui não é, tipo, cristão, ele era da polícia secreta, eu estou 2 anos com ele, comeu bacon no meu aniversário. Não era os formantes. Você tem uma questão financeira muito forte lá. Então, você imagina assim, uma pessoa que perdeu tudo e ela não tem nada. Aí chega a polícia e fala, você quer ganhar um salário mensal? Então, fica aí nessa igreja e tudo que eles fizerem você nos conte. Então, eles aceitavam. Nesse caso aí, o cara era sem vergonha mesmo. Ele não era nem cristão, nem muçulmano. E assim, ele foi lá e falou, nossa, eu encontrei aqui uma resposta que o Islã nunca me trouxe. Então, ele foi um cara que foi abraçado pelo ministério. E aí, de repente... A própria polícia liga para o nosso pastor e fala, ele é nosso informante. Mas depois de uns 4 anos, tá? Depois de muitos anos. Mas por quê? Porque ele deu um trabalho para a polícia de oferecer visto para os sírios e aí de falsificar, porque lá você não tem cartório para você reconhecer firma de assinatura, é carimbo. Você faz o carimbo da igreja, é oficial. E ele falsificou o carimbo da ONU, o carimbo da igreja, o carimbo de embaixada, e começou a oferecer visto para refugiados. E aí, quando um refugiado foi e reclamou nessa polícia, aí a polícia falou, agora esse cara não serve mais para a gente, porque eu não sei até o quanto do que ele falou é verdade. E aí eles abriram para a gente. Aí você fala, poxa, o cara, ele comia na nossa casa. Ele levava os filhos do pastor para a escola. Como irmão, né? Então levava assim... os filhos do pastor para a escola, ele contava gente. História triste aqui de fazer o pessoal chorar, que o pai perseguia porque descobriu que ele era muçulmano, que ele era cristão. E aí quando a gente foi descobrir, o pai dele já era morto, o cara que era o pai dele era um ator que ele contratava. Então assim, é coisa que a gente não consegue passar na nossa cabeça. Mas na nossa realidade... Só o fato de você ter um mentiroso no meio da igreja já é um absurdo. Aí quando você começa a extrapolar, é que assim, num ambiente de perseguição onde você está o tempo todo com câmera, com coisa, chega uma hora em que você entra numa normalidade. A maluquice se torna uma normalidade. Mas assim, eu fico imaginando, já pensou aqui, um espião aqui dentro? Mas pode ser qualquer coisa, num filme, sabe assim, você falando da época da União Soviética, não sei o que, você imaginar um espião, você fica em choque. Aí você fala assim, cara, você tinha um espião na tua igreja? Não era um, e era mais. normal, cara? Tipo, infelizmente, eram alguns, na verdade. Aí, é inimaginável pra gente aqui no Brasil sonhar com a ideia de você ter um culto e no meio da tua igreja, no culto, ter uma pessoa, Sim, um espião, tá ligado? Sim. Alguém que vai contar pra alguém que te odeia. É aí que a gente começa a ver o quanto a coisa é maluca e que você precisa abstrair isso para conseguir funcionar. Porque se você pensar que você tem que ter uma mochila pronta para você fugir por uma rota de fuga secreta, para ir parar num outro país que também não é lá muito amistoso, que você é chamado na polícia secreta, que a câmera tem alguém assistindo para te pegar e que tem um espião aqui dentro, se você não desligar isso, você não funciona, né? Você não consegue cuidar de gente, encarnar o evangelho, você não tem como, né? A gente sabe que o foco principal deles era o nosso pastor, pastor Filipe, pastor jordaniano. A gente estava ali só para mexer os pauzinhos. Então, assim, uma vez chamaram um amigo nosso do futebol para ir depor. Aí ele falou, e é para o seu pastor vir junto. Ele chegou lá, ele ficou assim, assistindo TV, porque eles ficaram brigando em árabe um com o outro. Tipo, então, muitas questões, sabe? Eles queriam... O sonho deles era prender o nosso pastor. A gente ia embora, era só deportar e ir embora, sabe? Então, a gente era peixinho pequeno. Mas ele poderia ser preso por quê? Por compartilhar o evangelho. Na verdade, lá você pode ser preso até 14 dias sem acusação nenhuma. Ah, não, tá. Então, assim, você pode ser preso, mas assim, eles queriam prendê-lo de verdade por pregar o evangelho. Na verdade, assim, eles queriam que o pastor fizesse qualquer outra coisa errada, entendeu? Sim. Porque, teoricamente, ele era pastor, teoricamente, ele poderia pregar o evangelho. Dentro daquela sala específica, com a câmera específica, para as pessoas que queriam e falavam as frases certas específicas. Mas eles queriam mesmo era que o pastor não pagasse alguma coisa, sabe? Saísse, esquecesse qualquer de dar coisa para impedir ele de estar ali. Exatamente, é o que eles... A pessoa que estava lá infiltrado, qualquer um podia chegar e inventar uma mentira, falar, ele me ofereceu dinheiro para eu virar cristão. Acabou, ia ser preso. Mas tinha mas era difícil, porque o pastor sempre estava com outras pessoas, né? O nosso medo maior é que a gente morava no térreo da casa do pastor, então qualquer atentado, primeiro alvo era nós. Aí depois, até chegar no andar dele... E aí vocês, então, exerciam lá atividades de em meio ao exercício ministerial, é isso? A gente foi prioritariamente através da Missão Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora. Então, o foco principal do trabalho era
atender aos iraquianos que eram cristãos e fugiram de casa. E o cristão, entenda nessa, nominal, né? Como a Fanny falou, quando meu filho nasceu, eu fui fazer o registro dele, eu tive que colocar que ele era cristão, mas ele não entende nada ainda. Não é uma experiência de fé, é uma coisa de de cultura, o lugar onde você nasceu, mesmo. A tribo, né? Tipo, a sua Tribal, tribo é cristã, você é cristão, tribal. acabou. Então, a gente pregava o evangelho para os cristãos, porque muitos deles eram só nominal, a maioria, na verdade, não é que eles fugiram porque eles não queriam. A gente tem essa imagem do refugiado iraquiano de um herói que fugiu para não negar a Cristo. Não, eles fugiram porque eles iam morrer. Mesmo que ele falasse na hora, não, eu quero ser muçulmano também. Não, seu documento aqui que você é cristão, vai morrer, acabou. Então não é, eu não quero perder, negar a minha fé em Cristo, então eu vou fugir. Não, vou fugir para não morrer. Óbvio que a gente conhece, né, também, muitas pessoas que a gente conhece pessoas que fugiram realmente para não morrer, porque o marido ameaçou, porque a família ameaçou. Tinha um cara de um rapaz lá da Jordânia, que ele vivia parecendo roxo, era a família que batia nele, tipo, porque eles têm o direito, ele não podia nem ir na polícia, Ele sabe? tinha se convertido. Ele era convertido, estava na igreja com a gente, ficou por um tempo, mas ele não aguentou e está com a família agora de novo. Se diz muçulmano, mas aí Deus vai estar trabalhando em todo mundo ali. E aí a gente tem esses choques, né? Porque, por exemplo, a gente chegou em 2017, de fevereiro. Em abril foi a Páscoa. E eu estava preparando uma apresentação com as crianças da escola. E aí, então eu fui o primeiro a chegar na igreja, porque eu fui para ensaiar com as crianças ali, a posição no palco, tudo. E no meio do culto da Páscoa começou aquela falação tal, e a gente tentando entender. Falou, o que está acontecendo? Falou, não, é que estourou uma bomba numa igreja no Egito. E aí, sabe quando a ficha fala assim, cara, eu fui o primeiro a chegar. Meu vizinho, né? Eu tipo, não... Não, modo de dizer. Não, mas que tem a história do meu vizinho, verdadeira mesmo. E aí você começa a pensar, fala, eu não olhei se tinha uma mochila, uma mala, alguma coisa assim embaixo de um banco. Poderia ser ali, né? Tô brasileiro porque, demais, né? Ninguém se preocupou em falar, nossa, será que tem uma coisa aqui diferente? Não tem esse problema lá, eu precisava ter pensado isso. Então, nesse dia, quando caiu a ficha, eu falei, poxa, podia ter sido aqui, podia ter sido eu, né? E aí você começa a pensar nisso, mas chega uma hora que você começa a conviver com isso, né? Que aquilo ali se torna o seu normal. Então, você não fica pensando o tempo inteiro, é igual um assalto. Você não sai o tempo inteiro aqui, desesperado, olhando para ver se está vindo uma moto, tal, não sei o que. A gente não sai assim. Claro que uma hora pode acontecer, mas a gente não fica preocupado com isso. E aí tem a história do nosso vizinho, né? Eu vou contar, porque você estava em Israel, né? Eu estava muito grávida, de umas 30 e algumas coisas semanas, com a porta aberta, jogando uma... 8 meses, galera. 8 meses. Com a porta aberta, jogando bolinha pro cachorro. Aí eu fui fazer alguma coisa e o cachorro começou a ficar muito enlouquecida. Aí o pastor chegou em mim com uma cara de pânico, que a gente já decorava a cara dele de pânico. Fecha a porta, tranca a porta e fica dentro, porque tá muito sério. Eu falei, nossa, tá bom. Só que eu tava esperando uma amiga minha vir me buscar pra gente tomar sorvete, sabe? Um rolê bem de final de semana, só tava as meninas. Aí eu não conseguia sair. Ela mandou uma mensagem e falou assim, eu não consigo chegar na sua casa, porque tem tanque de guerra em todos os caminhos, o seu quarteirão tá fechado. E o cachorro latindo muito, o que era? Helicóptero, e lá quase não passa helicóptero. Aqui em São Paulo tem muito helicóptero, avião, tudo, né? Lá era muito roça, gente. Aí, o helicóptero. Eu falei, meu Deus. Aí eu olho para fora, assim, era tanques de guerra. Aí eu já comecei a ficar em pânico. Aí o pastor, eu sou mulher, né? Eu era mulher no Oriente Médio. O pastor já não queria contar para mim o que estava acontecendo. Aí, porque tinha que lidar com isso também, né? A cultura era uma cultura difícil para mulheres. Aí eu liguei para o Isma, que estava em Israel acompanhando um grupo. Eu falei, amor, tem alguma coisa séria acontecendo. Ele falou, liga para o Homero. Eu liguei para o nosso pastor. Tem alguma coisa séria acontecendo o quê? Não sei, tem um tanque de guerra na frente de casa. Tem um tanque de guerra na conta de... tanque de guerra, tem uns caras descendo bem SWAT, tipo helicóptero assim, sabe? Uns drones. Aí o Isma liga para o Homero. Eu liguei para o nosso pastor, fica tranquila, não tem nada demais, daqui a pouco eu te conto. Passou umas 2, 3 horas, depois eu saí de casa, fui tomar um sorvete. O que aconteceu? Nós tínhamos um festival que acontecia na nossa cidade, e o vizinho da frente, aquele vizinho, sabe aquele vizinho que você não é amigo, mas você sempre chama para um café, você conversa? Esse vizinho foi, naquela mesma manhã, ele tinha deixado uma bolsa ali perto da casa do pastor. E o filho do pastor falou, olha, o que será que é isso? Foi abrir, ele foi correndo e falou, não pega nisso. Na verdade, assim, lá a gente tinha vizinho de nenhum dos 2 lados e nem na frente. Essa era a casa da frente pro lado. E aí o primo desse rapaz
foi lá e chamou o pastor e o filho dele e falou: tem uma mala de vocês aqui no terreno do lado da casa de vocês. Aí o pastor: minha não. Aí na hora que eles foram mexer, esse rapaz vem com ele de casa e falou: não, essa mala é minha, e levou para dentro. Só que, uma mala muito pesada, eles falam que era. E aí o que aconteceu? A gente morava, né, no fim da cidade, depois só era morro até chegar lá no Rio Jordão. E aí subindo 2 quarteirões, 3 quarteirões para cima da nossa casa era o cemitério. E nesse festival de música a polícia ficava ali próximo desse cemitério para olhar, porque era um lugar alto que tinha toda uma vista. E aí esse pessoal veio por dentro do cemitério e colocou uma bomba no carro da polícia. E aí no dia morreram 2 policiais. No dia seguinte eles descobriram aonde o grupo estava e a polícia foi esse dia. De dia. Foi esse dia que eu estava em casa. E aí eles invadiram, porque lá você não tem casas igual aqui, né? Tudo predinho de 3, 4 andares, que é a aposentadoria das pessoas. E aí na hora que eles invadiram esse prédio, eles se explodiram o prédio, explodiram o policial, tudo foi para baixo. Isso foi em agosto. E aí em novembro, que foi isso que aconteceu, que a polícia foi lá e prendeu esse vizinho, porque essa mala que estava lá era a bomba que eles colocaram no carro da polícia. E o pai desse rapaz já tinha morrido no Estado Islâmico, no Iraque, lutando pelo Estado Islâmico. Não, esse dia deu medo. Foi assim, o dia que eu falei que eu acho que a realidade... Porque é aquilo, você vai acostumando, né? Você vai acostumando com a câmera, você vai acostumando a usar uma roupa mais comprida, você vai acostumando o jeito de falar com as pessoas sempre mais distante, você vai se adaptando. Mas isso foi uma das coisas que bate a realidade na sua cara. Tipo, falou, você é crente, você é perseguida, você podia ter ido agora, sabe? E esse negócio está muito perto de países extremos, né? E onde estava em guerra, porque 2016, 2017 foi o auge da guerra da Síria e do Iraque, né? Então, assim, os caras estavam na tua porta praticamente, e essas pessoas elas atravessam, e você não tem o controle de quem é do bem e de quem não é. Não, eles atravessam assim, tipo, uma vez a gente foi na fronteira com a Síria trabalhar, não sei o que o refugiado se irritou, ele falou, vou voltar para meu país. Levantou a cerca e foi embora, sabe? Tipo, sem monitoria, tipo, muito insano. Assim, ouvindo vocês falarem, a gente pensa assim, fica imaginando o tipo de crise que vocês enfrentaram também, desde voltando, porque tudo que vocês falam aqui pra gente é muito filme, né? Muito cinema, né? A gente fala de coisas que assim, a gente não tem problema para evangelizar ninguém, a gente não tem problema para viver o nosso cristianismo, a gente tem câmeras aqui pelo nosso próprio conforto, a gente não tem nenhuma iminência de alguém infiltrado aqui para não ter parte. Dá um certo tipo de choque, porque assim, é nessas questões drásticas que a gente percebe o quanto uma liberdade ela não é aproveitada, não é? Vocês viveram esse tipo de olhar, de crise assim, estando lá diante de toda essa realidade? Quando a gente foi nesses 15 dias, teve uma situação que é da rir para não chorar. Nós estávamos na casa do Homero, nosso pastor brasileiro, e aí ele chega na sala, com a mão assim, olhando para o computador, e aí olhando, aí eu falei, que foi? Ele falou, cara, eu não sei o que eu respondo nesse e-mail. E era o e-mail de um pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, perguntando do trabalho. E aí falando, olha, nesses 2 anos aqui, tivemos um número X de pessoas que aceitaram, né, de primos que viraram irmãos, e não sei o quê, e eram, acho que 10. E aí o cara fala, olha, desculpa, não é querendo desmerecer o seu trabalho, mas você não acha que 10 é muito pouco? E a gente começa a olhar e falar, inexpressível, acho que ele falou. Você acha o número inexpressível? Aí você sabe que eu não posso pregar. Você sabe que eu não posso ir fazer um evangelismo no condomínio, como fomos aqui no outro dia. Você sabe que eu não posso pôr aqui uma cara de palhaço e lá e falar, olha, sabe que Jesus te ama, não sei o que, eu não posso. E se eu faço, e com esses 10 eu tenho que tirar eles do país, porque eles podem morrer por conta disso. Então, aí você começa a olhar... Esse e-mail já é perigoso, né? É verdade. Escrever esse e-mail e colocar que tem 10 convertidos é perigoso. Eles monitoravam tudo. A polícia tinha acesso aos nossos e-mails, tanto que eu não mandava nenhuma notificação, nenhuma notícia por e-mail, só pelo WhatsApp por conta da criptografia. E mesmo assim, nossa, pode ter espelhado o meu celular, feito qualquer coisa, porque nesse dia que eu fui interrogatório, eu tive que deixar meu celular num lugar lá guardado, com documento, tudo que eu tinha, e eu fiquei 6 horas lá dentro. Então, assim, dava tempo deles irem lá, colocado alguma coisa no meu celular, ou algum aplicativo que copia e manda para eles, qualquer coisa. Então, você começa a ter esses choques assim, falando, cara, a gente com toda a liberdade não dá para comparar com o que acontece lá. E aí, quando você chega aqui de volta e vê essa liberdade, né, até
eu estava falando com a Fanny, eu falei, cara, se tem uma coisa que a gente sente saudade da Jordânia, é a equipe. Porque nós éramos uma equipe de missionários. Então, se dava agora que domingo, 11 horas da noite, fala, gente, nossa, estourou a torneira aqui em casa, vazou água. E a equipe inteira lá, um para arrumar a torneira, outro para secar, outro para cuidar da criança, enquanto o outro fazia isso, aí já fazia a janta, já fazia todo mundo ali, ficava jogando o jogo até de madrugada e acabou. Então, estava todo mundo. E aí, eu estou para ir, agora mudei, né, que amanhã, 4 da manhã, estou saindo para ir para o Rio Grande do Sul. E eu mandei para várias pessoas, porque eu falei, eu preciso ir com o carro, porque eu comprei um gerador, tem uma VAP, um aspirador que eu vou levar, e não dá para levar no ônibus até Curitiba, onde eu ia encontrar a equipe. E eu mandei para muita gente, falei, gente, estou indo para o Rio Grande do Sul, alguém quer ir? E eu vou sair às 4 da manhã, porque eu não tenho com quem revezar a direção. Então, assim, eu vou sozinho. E eu falo, saudade que eu tenho daquela equipe, porque eu já ia precisar de um micro-ônibus para ir, se fosse com o pessoal de lá. E aí, esses choques, assim, sabe, você começa a ter, porque quem vai para um lugar desse é quem está disposto a morrer. Fala, esses jovens aí do Haiti, eles sabiam do risco que eles estavam correndo e eles foram felizes, né? E aí a gente começa a entender que perseguição religiosa é algo que te põe sua vida em risco. Não é um pastor que vai e fala uma bobeira aí, e aí as pessoas vão lá no Instagram dele, ai, você falou bobeira, eu estou sendo perseguido por conta dele. Não é porque você cantou um louvor numa mesquita e te bateram que você foi perseguido. Você se colocou aí numa situação também, né? Só por você existir, né? Você existir pela um sua só momento. por você ser quem você é. Mas o que me choca também, pastor, algumas coisas, que a gente não aproveitar as oportunidades. Porque hoje você ser crente, você incomoda. Nós somos mal vistos, gente, pela sociedade. Assim, Sim. muitos líderes religiosos protestantes chegaram no poder, tipo, deixaram a gente mal falado. Tipo, a gente é conhecido como povo ladrão, de um monte de jeito. Então, nós incomodamos. O pessoal fica, tipo, crente, já vai me julgar, sabe? Então, eu acho que a gente aproveita pouco a oportunidade que a gente tem de viver o evangelho, de demonstrar o evangelho. E também, às vezes, eu acho que a gente vai muito pela papinha, sabe? Quando eu vejo o demônio servindo um banquete para as pessoas. Então, que nem eu trabalho com crianças, né? Mas as crianças que eu trabalho, assim, com muito custo, elas sabem história da Bíblia. Tipo, elas vão saber de onde vieram os hebreus, elas vão saber por que Deus fez, quem era, elas vão decorar os versículos específicos. Porque não dá para eu ficar, tipo, falando, vamos falar a historinha da Bíblia. Não é historinha, é história um todo, sabe? O Davi bonzão. O Davi, não. O homem segundo o coração de Deus. Pecador também. Pecador igual eu. O marido da mulher morrer na guerra para ele ficar com a mulher para ele. Então, eu gosto de trabalhar assim, tipo, aproveitar a oportunidade que a gente tem mesmo para falar o que é real, sabe? Tipo, pregar o evangelho de uma maneira que a pessoa consiga entender mesmo. Tipo, nem que eu tenha que falar de 500 jeitos diferentes, mas fazer a pessoa entender, tipo, ter uma conexão real com a pessoa, aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Porque, às vezes, que nem eu vejo as crianças, elas ficam horas no TikTok, né? E vai saber o que você está consumindo ali. Às vezes, outro dia, o Ângelo, meu filho, eu não sei de onde ele está falando, não sei o que é cerveja. Eu falei, da onde que eu monitoro o que você vê? De onde ele aprendeu isso, eu não sei. E aí, tem que aproveitar, sabe? Falar o que tem que ser falado. Que nem outro dia eu acompanhei vocês no evangelismo que vocês fizeram, e a gente falou que tinha que ser falado para as crianças numa linguagem que elas entendessem. E é isso. Tipo, quando vocês vieram para o Brasil, no meio da missão, vocês vieram aqui, né? A gente fez um culto de jovens e vocês pregaram aqui. Vocês foram nos dois. Vocês vieram aqui e foram depois lá no Cachoeira. No Marieta. Vocês foram nos dois. E eu lembro que eu estava assistindo vocês falando e eu falei assim, cara, eu conheço, né? Desde que eu nasci eu conheço o Júnior, né? O Ismael. Então assim, eu sou, não, é pouquíssima coisa, são semanas mais velho. Então assim, eu via como ele era antes da missão. E aí quando vocês vieram, e você eu já conhecia bastante também, quando vocês vieram eu falei assim, existe um senso de urgência na mensagem que não existia antes. E aí eu fiquei pensando, porque a gente estava conversando com os jovens aqui, eu estava no Marieta, mas eu estava acompanhando a liderança aqui. Aí eu falei assim, cara, a gente vê os nossos jovens aqui, os nossos jovens do Marieta, a nossa vida cotidiana, a gente fez um evangelismo lá em Cachoeira Paulista e vocês foram. Então assim, foi só você, né? Aí a gente fez e tal, e eu falava assim, cara, mudou o senso de urgência. E eu fiquei pensando, cara, por que esse senso de urgência não existe em mim? Porque quando eu vou pregar o evangelho, eu prego o evangelho cansado, sabe assim? Eu prego o evangelho, não é com preguiça, mas assim,
não tem esse desespero, essa disposição de ir para a vida e para a morte. Parece que é para a vida. Para a morte, sabe assim? Mas sabe eu falo, é muito mais fácil morrer por Cristo do que viver para Cristo. É muito mais fácil, porque eu vou lá, na Coreia do Norte, carreguei uma Bíblia, vou morrer, acabou, é segundos. Nossa, morri por Jesus, mártir. Mas vai viver uma vida por Cristo. É muito mais complicado. É dia a dia, mudança. E essência de urgência, porque a gente sabe que, gente, olha o mundo lá fora, como é que tá. Se Cristo não estiver voltando, né, eu não sei o que está acontecendo. Então, porque... E eu falo, não tem esse pedestal, essa árvore, tudo vai ficar aqui. A gente só pode levar para o céu pessoas. Então, quero encher, não tem essa... Eu não quero morar, já morando em sítio. É ruim ficar longe das pessoas. Eu quero que seja igual São Paulo, céu, igual Nova York, lotado. Então, a gente tem esse entendimento de que precisa ser agora. Porque a gente tem uma vida muito confortável. Muito confortável. Então, assim, a gente não... O nosso sonho para os nossos filhos é que eles sejam médicos, advogados, dentistas. Primeiro, dois choques que meus pais tiveram. Primeiro que eu falei, sou palhaço. Mas isso me faz feliz. Faz feliz. Então, eu já sabia que era bom. Eu posso falar para todo mundo que meu primo é um palhaço. Ok. Eu já sabia que era bom, mas agora profissional foi um choque para eles. E quando a gente falou, estamos indo para o Oriente Médio, para eles foi, meu Deus, vai morrer, vão explodir ele. E isso, hoje eles entendem. Mas quem sonha isso para o filho? E quando a gente... Eu quero que o meu filho vá para a África, pegar malária. Que maravilhoso, né? Uma missão, vai viver. Mas eu acho que Cristo. a pior mesmo foi quando a gente falou que a gente ia pro Iraque com o Ângelo. Aí as avós quiseram fazer uma intervenção, né? Porque, com 17 eu fugi com o circo. Minha mãe sobreviveu. Fui para a Jordânia, contrariada, mas sobreviveu. Mas o dia que eu falei, nós vamos, porque nós passamos, ano passado, 15 dias no Iraque também, conhecendo uma outra missão, trabalhando lá com povos Barzani. E aí a gente levou o Ângelo junto. Falou, lógico que vai, meu filho vai comigo. Aí elas quiseram fazer uma intervenção, porque aí o tesouro, né? Para a gente, assim, a gente vê... Eu falo, quando a gente decidiu ser missionário, viver isso, aceitar esse chamado de Cristo para nossas vidas, a gente virou muito observador. Eu já observava os meus pastores, eu observava a família dos meus pastores. E o meu medo é ser como o filho de alguns dos meus pastores eram. Pessoas que têm, assim, um bloqueio quanto ao evangelho por conta de algumas decisões dos pais. Então, o meu sonho é que o Ângelo olhe para nós, e a gente até viu no ano passado, gente, o maior medo do missionário é perder alguém quando você está longe. Né? E o ano passado a gente teve a experiência de um tio nosso falecer e a gente estava no Paraguai, em missão, no 7 de setembro. E não deu para vir para o velório, não dava tempo. E assim, a gente teve uma experiência de um missionário lá dar um testemunho, o testemunho dele era, não, porque os pais dele sofreram com o missionário, porque os pais dele passaram por isso, os pais dele passaram por aquilo, e mesmo assim ele quis ser missionário. E a gente olhou um para o outro e falei, não é o meu desejo para o Ângelo. O meu sonho para o meu filho é que ele olhe, porque ele via o amor que nós tínhamos por Cristo e pelas pessoas, que ele decidiu seguir os mesmos passos. Então, a gente olha isso para as pessoas e fala, gente, eu quero que o meu filho seja missionário. Eu quero, sabe, que mesmo com toda a neurodiversidade dele, as dificuldades dele, que ele pregue o evangelho da forma que ele conseguir, sabe, que ele viva o evangelho. Nós tivemos uma experiência com um amigo lá muçulmano, né? Eu de uma forma, Deus foi fazendo as coisas, eu acabei no futebol na Jordânia como fotógrafo. Não sou nem fotógrafo, nem atlético. E aí acabei tirando foto de um time lá de Aqaba, que era a cidade do litoral sul ali da Jordânia. E aí esse rapaz, depois de um tempo, a gente já caminhando junto, ele olhou para mim e falou, Ismael, eu quero te fazer uma pergunta. Porque a esposa dele é brasileira, então ele foi estudar português. E aí ele foi estudar português num lugar que era uma missão. E o rapaz de lá vinha forçando essa pregação para ele. E ele falou, olha... E ele é um cara muito tranquilo. Então ele foi muito calmo com o rapaz e falou assim, você sabe que é proibido isso que você está fazendo. Então eu vou pedir para você parar, senão eu vou te denunciar.
E aí, um dia ele chegou para mim e falou, Ismael, eu quero te perguntar uma coisa. E ele contou essa história, e ele falou, e a gente anda junto há algum tempo, e você nunca tentou pregar para mim, por quê? E eu falei para ele, meu irmão, se o estilo de vida que eu levo não reflete ao Deus que eu sirvo, não tem nada que eu possa te falar que vai te convencer do contrário. E aí ele falou, é verdade. E uma vez, depois disso, a gente andando lá na praia em Acaba, depois do jogo, um rapaz lá do time olhou e falou em árabe, né? E aí ele traduziu para mim, ele falou que você é um homem muito bom, que ele vai orar para você se tornar muçulmano. E aí eu dei risada, e aí ele respondeu para o rapaz. Eu falei, o que você falou? Porque o rapaz ficou balançando a cabeça, e ele falou, eu respondi que ele também é um homem muito bom, e que eu ia orar para ele se tornar um cristão como você é. Então, você consegue entender uma urgência de vida por Cristo, não de pregação. Pregar é fácil, vocês não me conhecem. Eu venho aqui e falo, olha que Jesus ama vocês, e é tudo lindo, e acabou. A gente recebeu muitas equipes também quando a gente estava lá, né? E tem jeito, tem técnica para pregar para o Islã, se vocês... Tem jeito, porque tem algumas perguntas específicas que você faz. A gente, com a equipe que a gente estava, a gente pregava para muçulmanos através do estilo de vida, servindo eles. Então, por exemplo, a gente teve uma vez que a gente foi servir uma família de 5 sírios desempregados, e aí a gente foi pintar a casa deles, que era uma, assim, situação horrível. Então a gente resolveu, eles tinham aquele buraco no chão, sabe? Não era privada. Latrina. É. E aí a gente foi pintar a casa deles para melhorar condições. Enquanto a gente estava lá, a gente conversava, o nosso árabe incrível, né? Falava, mas a gente orava especificamente para Deus dar sonhos para eles. No dia seguinte que a gente foi, ela entregou uma carta em árabe para a gente. E aí, quando a gente foi traduzir a carta, ela falou, eu sonhei com vocês, eu sonhei que vocês traziam um homem de branco, que é Jesus, para dentro da minha casa, e ele falou comigo no sonho, e eu quero ser cristã. Aí a gente colocou o pastor em jogo, ela foi na igreja, aceitou Jesus, só que ela não podia se demonstrar para a sociedade como convertida, mas ela ia em algum momento migrar, então ela continuou sendo discipulada, e quando ela migrou, porque ela era síria. Então, eventualmente, síria, ela teria muçulmana, que... eles todos aplicaram visto para mudar para algum país. Então, enquanto ela estivesse num país muçulmano, ela não poderia se descaracterizar. A hora mas, que assim, ela fosse para um país normal, e depois dela, o marido dela, e depois ainda os missionários foram lá, o César e a Jéssica, e os 5 filhos, eles apresentaram o evangelho para os 5 filhos, e os 5 filhos, assim, pequenininhos, aceitaram Jesus. Então, a gente tinha esse estilo. Mas tem gente que faz algumas perguntas específicas que põe a fé do muçulmano em jogo. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode desrespeitar alguém quando você vai evangelizá-lo, né? Quando você está no país do cara e tem uma arma então, apontada. tipo, é de serviço aí que você faz, né? Que nem eu entendo esse cara, eu entendo a sede que ele tinha de fazer as coisas. Ele faz um trabalho muito legal mesmo. Mas ele... Não sei ali se foi ele, se ele não foi direcionado pelo Espírito Santo, quis fazer as coisas que nem na tabelinha, sabe? E não deu muito certo. E aí a gente conseguiu conversar comigo, falou, não, denuncia ele não, deixa ele aí, ele é de boa. Tem um pessoal que é, assim, mais difícil, né? A gente recebia equipes do mundo inteiro. Ai, nós recebemos desculpa, uma equipe da Dorameiros. Coreia. Me perdoem, Dorameiros. Não deu certo. Não deu certo. Porque, assim, eles sabem, o pastor deles é egípcio. Então, eles sabiam a realidade do país. E aí, a gente foi com eles pela manhã fazer visitas, e aí eles chegavam assim, ó, você sabia que se você não aceitar Jesus, você pode ir para o inferno? Aí eu fiz assim, falei, meu Deus, e eu estava com o filho do pastor, e eu já ficava assim, não traduz não, e aí um pouquinho do árabe que eu escutava o filho dele falar, ele, claro, não falava Jesus, já falava Deus, e não falava, você vai para o inferno, ele falava outra coisa. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, nós vamos morrer. Vai dar nem tempo de dar tchau. Não sei se vocês já conviveram com asiáticos, mas eles são bem regradinhos, né? Então, eles queriam seguir a cartelinha do que eles aprenderam. Isso é funcional na Coreia do Sul, mas a gente é missionário, a gente tem que se adaptar, né? Aqui pode Paulo funcionar, falou. né? Lá você Pode, precisa se adaptar, então, né? você precisa se adaptar. E eu lembro que eles ficavam no carro e eles faziam... eles eram bem pentecostais, e eles ficavam no carro assim, né? E os árabes, eles comemoram assim... Não sei se vocês já viram. Aí eles ficavam no carro assim, antes de entrar na casa. 1, 2, 3, Jesus, Jesus, Jesus. Aí eles oravam, né, bem pentecostais. Aí o povo, daí os árabes chegavam na gente e perguntavam, por que eles estão fazendo lá, lá, lá? Daí várias confusões, assim. Foi um dia bem assim, sabe, aquela
mistura. Aí na hora do almoço, Nesse dia... eu cheguei em casa, tava todos os carros do pessoal da equipe na porta de casa. Eu falei, deu ruim para todo mundo. Não fui só eu. Todos. Na hora que eu subi na casa do pastor, tava a equipe inteira. Eles querem que a gente morra. Eles vão matar a gente, não sei o quê. E tem muito isso, né, pastor? Não é que você quer que vão ser... Mas a gente teve um caso assim, de uma pessoa do Brasil, tem uma certa fama, que foi, a gente tinha um projeto de futebol, e aí também, a gente estava numa cidade cristã, e perto da capital. Capital bem cosmopolita, mais tranquilo. Só que as cidades para o interior, próximo das nossas... Aí a gente já ia com outra vestimenta, eu nunca ia sozinha. Eu já não ia sozinha na minha cidade, né? Já, assim, outro tratamento, porque a gente estava lidando com aquele povo bem religioso. Era tribal. Tribal religioso. E aí ele fez essas perguntas para um dos meninos do futebol. Quem teve problema? Quem ficou, porque ele foi para ficar 2, 3 dias e foi embora. E os missionários que ficaram tiveram que encerrar o projeto por meses, as mulheres foram proibidas de ir para a quadra depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente é missionário e a gente tem esse senso de urgência. Mas que nem o Luiz, não vai para o Rio Grande do Sul. Ele não vai resolver tudo em um dia. Você não vai resolver o mundo em 2 dias. É uma dependência, aí acho que talvez seja o nosso ponto no final, né? Aprender a viver dirigido pelo Espírito, agarrando as oportunidades com um senso de emergência, mas com a convicção de que é Ele quem está no controle da situação. Exatamente. E que nem, por exemplo, eu precisei um dia sair da escolinha, o projeto do meu coração, mas... Ele não era do meu coração, era do coração de Deus. E eu precisei entregar a liderança para uma moça que fazia coisas muito diferentes do que eu faria. Mas foi Deus que direcionou ela, sabe? Então, não são coisas fáceis que a gente vive em todo esse processo missionário. Mas a gente toma muito cuidado. As pessoas, às vezes, a gente recebia voluntários que a gente ia falar, meu amor, você não está num safari. Você não vai chegar, alimentar o refugiado, tirar uma foto e ir embora. Tipo, não é um safari. Você está fazendo um safari humano. Então, tinha que dar também, né? Apesar do senso de urgência, eu entendo todo mundo que vai com muita sede, pode. É uma linha tênue, né? Então, até onde, tipo, eu estou fazendo com a mão sem a outra ver, mas eu preciso mostrar. Exato. Então, essas coisas, assim, são difíceis. Assim, é muito interessante, tá, gente, receber vocês aqui. Eu acho que a gente resume bem aquela mensagem bem sucinta de Jesus, né? Daquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Porque aqui a gente falou de questões que têm a ver com todo esse universo, não é? Às vezes a gente ouve esse versículo, essa mensagem, a gente pensa assim, aquele que perder a sua vida, a gente fica pensando numa vida perdida, ou seja, o foco está na vida que se perde, e não no amor ao Senhor, porque é esse amor que é a engrenagem que faz toda uma história dessa acontecer. Não é? É o amor pelo Senhor que vai fazer a gente viver pela fé, porque você precisa da fé para viver pelo aquilo que aparentemente é menor, tem pouco valor, é muito reduzido. Acho que o grande problema, irmãos, desse nosso tempo é exatamente essa época em que a gente vive, em que a gente tem tanto conforto, tem tanto acesso, tem tudo tão disponível, e justamente por isso a gente se enche de agendas, se enche de compromissos. E aí a gente vem para a igreja preocupado com o horário de ir embora, aí a gente está preocupado porque não cantaram a música que eu queria, eu estou preocupado porque afinal de contas a igreja ela tinha que ser exatamente como eu penso que ela devia ser, e a gente perde a essência que deve modular toda a nossa causa e missão de reino, que deve de fato governar os nossos corações, porque é essa fé que vai fazer a gente viver por Cristo, que é muito mais difícil, eu concordo. E a questão do senso de urgência, ela traz uma realidade assim, porque hoje a gente não fala para as nossas crianças para serem missionárias, desde criança. Não fala para os nossos jovens, quem aqui quer ser missionário quando crescer? E aí o que acontece? A gente começa a pensar assim, missão é um trabalho para alguns. Ruim, né? Que nem tem missionário na Bíblia, tem discípulo. Então, se você é um discípulo de Cristo, você tem a obrigação de pregar o Evangelho. E aí, o que acontece? A gente começa assim, não, quando eu terminar o colégio, eu vou fazer missões. Aí você termina o colégio e fala, não, mas agora eu vou entrar na faculdade. Então, quando eu entrar na faculdade, eu vou fazer missões. Aí você está lá, começa a estagiar, arruma um emprego. Não, porque aí agora eu estou trabalhando. Não, mas quando eu casar com a minha esposa, nós vamos para o campo missionário. Aí você tem um filho e fala, não, quando o meu filho entrar na faculdade, aí quando o meu filho sair de casa, e aí você já não tem mais pique para fazer. Quando me aposentar. Quando eu me aposentar, aí você se aposenta com 65. Aí tira férias, fica 15 dias
Alguma coisa e fala, pronto, fiz minha Agora eu parte. sou Tirou a foto, missionário. alimentou. Ou então vai Safari humano. nessa época da adolescência, gente, eu não tenho nada contra essas missões que os adolescentes vão e ficam 6 meses lá. A gente teve problemas com elas lá algumas vezes, mas não tenho nada contra a missão. É para aquele momento da vida. Mas aí, o que eles incentivam? Você vai lá, você vai ficar 6 meses, 3 meses estudando, 3 meses limpando. Porque quando chegava esses grupos lá, você não tem o que fazer com 20 pessoas a mais. Aí você fala que precisa fazer faxina aqui. E aí eles voltam e falam, agora eu sou missionário. Fala, não, você não é, calma. Então, assim, é uma vida de serviço, né? Até a gente... Formação constante e integral, né, pastor? A gente enxerga a missão como o atletismo, provas de atletismo, né? Eu gosto de fazer essa analogia. Porque na semana passada eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu falei para ela, é 100 metros raso, é 5 dias, é voltar morto. Gente, eu dormi no ônibus na volta do Rio Grande do Sul até Curitiba. Eu falei, descansei. Aí eu entrei no ônibus, no executivo, sentadinho aqui, ó. Eu dormi até a parada de novo. Eu estava acabado. Eu falei, porque eu sabia que ia ser 5 dias. Mas enquanto a gente estava lá, era maratona. Então eu não podia ir falar, vamos fazer tudo agora, porque amanhã eu ia acordar lá de novo. E se eu não tivesse pique, eu ia deixar incompleto, né? A corrida só termina quando você passa a reta final. Eu acho importante também falar alguma coisa, que quando a gente zoa, né, tipo, a gente teve problema com o negócio. Jocum. Mas não é que a gente está criticando, e também o que a gente está falando do safari, de você ficar 15 dias num lugar, não é para você não ir. Vá, faça alguma coisa, mas o que é importante a gente falar de novo é que um missionário, primeira coisa, nós somos porque nós precisamos pregar o evangelho, se necessário com palavras. Então, a gente tem que viver uma vida que demonstre quem foi Cristo, o que Cristo fez por mim. E aí, se você tiver a oportunidade de ir, vá, comece por algum lugar. Quem aqui tem habilitação fez primeiros socorros no CFC. Isso não faz de você um socorrista. Você não vai trabalhar no SAMU amanhã, mas é um começo para alguma coisa. Então, pesquise, procure, converse, faça, veja no que você se encaixa também. Não adianta você querer ir para um lugar, tipo, vou fazer, sei lá, eu faço circo, então é difícil, alguma coisa que eu não faço. Mas você que não se identifica e querer ir fazer teatro, sabe? Tem tanta coisa para fazer, você pode fazer. Eu tenho certeza que alguém tem nesse momento alguém orando em algum lugar por alguma habilidade que é sua e que você está aí. E que você acha que você não pode fazer nada com aquilo, mas aquilo pode ser muito útil na pregação do evangelho, sabe? A sua conversa, o seu jeito acolhedor de fazer alguém, de chamar um vizinho para tomar um café na sua casa, isso é pregar o evangelho também, isso é fazer missões. Você não precisa ir para a Coreia do Norte, mas você tem que começar de algum lugar. Exatamente porque a gente, às vezes, vai lá para a Coreia do Norte fazer evangelismo e aí um coreano tem que vir aqui para o Brasil pregar o evangelho porque a gente não está fazendo a nossa missão, né? Nem todo mundo vai ser um missionário no campo, mas a função de todo crente que está na igreja é ser, de alguma forma, um missionário na sua rua, né? E se a gente cumprisse nosso ministério aqui, poderia concentrar os esforços dos missionários de campo para os lugares onde não tem ninguém pregando, né? Sim. Não, e até porque para você ir para o campo, você tem que ter feito aqui. Não faz sentido. Exato. Lá eu vou ser missionário lá na Jordânia. Tá, mas o que você fez no seu bairro? Não, nada, que Deus me chamou para lá. Não, Deus não chamou para lá, não. Deus não chama ociosos. Né, eu vi uma pregação sobre isso. Quando ele chamou Pedro, né, ali, que eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados. Mateus estava ocupado, todos eles estavam ocupados fazendo algo. Não foi assim, você está aí de bobeira? Vem comigo. Não, Deus não chama ociosos. Então, para ele enviar alguém para o outro lado do mundo, é porque já está fazendo aqui. Né? Não é qualquer um. Já está frutificando aqui. Fanny, Ismael, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Passa pastor. rápido aqui, a gente gostaria de conversar muito mais. Mas, irmãos, acho que a gente desfecha bem essa conversa nossa, pensando exatamente sobre, assim, isso aqui é um caso, uma experiência, uma temporada, né? Esse casal vive missões N formatos, como eles dividiram aí, mas a Igreja do Senhor é essa que está aqui hoje, mas que tem missão acontecendo pelo mundo. E é o mesmo Senhor, é a mesma busca, a mesma fé que está por trás de todos que buscam o Senhor no mesmo reino. E a gente deve se olhar para nós e pensar assim, quanto que eu tenho me sacrificado, o quanto que eu tenho entregue, o quanto o amor do Senhor me faz abrir mão do que eu tenho em mãos em prol do reino. Porque tudo tem a ver com a mesma questão do que a gente conversou aqui, não importa se é na Jordânia, não importa se é no Brasil.
Não importa eu pensar em algo maior, vislumbrar algo maior, se eu não estou sendo impacto na vida de alguém que está aqui ao meu redor. Se as pessoas não estão conseguindo ver Jesus aqui no cotidiano de alguém que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, que tem a mesma visibilidade de todas as coisas como eu tenho. Como isso é verdade, não é? Isso é algo que deve estar claro nos nossos corações, assim a gente deixar-se ser cada vez mais dirigido ao Senhor naquilo que Ele já tem nos colocado a mãos para fazer. Deus não chamou ninguém para ser ocioso e oportunidades pelo reino está aí. Como igreja local e como individuais, a gente ora e deve orar cada vez mais por cristãos que estão abrindo mãos de compromissos pessoais, propósitos de vidas locais, vamos dizer assim, para ir para o campo missionário. Eles que estão lá e as nossas orações devem estar com eles. Mas o nosso chamado ao propósito de Deus diante de tudo aquilo que Ele tem colocado, isso permanece para a gente aqui ou além daqui. E que Deus nos mantenha firmes nesse propósito. Amém? Amém. Só para fechar, pastor, tem uma frase que eu li num livro, não vou saber lembrar qual agora, mas que ele disse assim, não existem voluntários na igreja. Todos foram chamados para servir. Tem aqueles que já entenderam e os que ainda não entenderam isso. Todos aqui somos servos, né? Então, se você achar, não, porque eu vou lá que eu sou um voluntário, não. Você é servo. E aí o servo faz a vontade do seu Senhor, não faz o que quer. Então, quando eu sou voluntário, é um mérito meu. Eu vou lá e me disponibilizo. Não. Nós fomos chamados a servir. Não é um mérito meu, não é eu que me disponibilizei. Eu simplesmente entendi que eu tenho um Senhor que está me dando uma ordenança e cumprir ela. Amém. Que Deus te abençoe lá mais uma vez, lá no Rio Grande do Sul, Ismael. Deus continue te abençoando. Fanny, aí na comunidade São Remo, vai fazer um projeto aqui, não é? No próximo mês de julho, pertinho da gente, com a gente aqui. Mas que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Amém? Amém.